Olá, Libras, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma leitura, previsão para a semana. Quais são os alertas, avisos, possíveis acontecimentos que Libra precisa saber para se preparar, para ficar atento? Quais são as novidades, possíveis mudanças? Ok. Já já a gente entende como as mensagens aqui do oráculo vão ser confirmadas ou complementadas pelo tarô, tá, gente? Tenho aqui subindo a escada do sucesso e essa... Ok. Só um minuto. Eles estão tentando me sinalizar alguma coisa, eu só não consegui entender. Vou ver se eu consigo captar melhor ao longo da leitura. Essa carta saiu na leitura anterior, que foi uma leitura que eu fiz sem nada específico. Ah, sim, agora eles me pontuaram o que é, tá, gente? Eu já falo pra vocês. E aí saiu, né, eu realmente comecei a leitura e o tema da leitura que eu fiz antes foi sobre vida amorosa, então se vocês quiserem conferir, o link vai estar aqui embaixo, que é o link da playlist de todas as leituras do canal, então se vocês ainda não assistiram, vai lá conferir. Questões familiares também. Eu sempre embaralho as cartas de todos os meus decks depois que eu finalizo as leituras, então assim, se repete é porque realmente são confirmações, tá? Essa carta também saiu na outra leitura, fazendo algo arriscado. Vamos ver como tudo isso casa. Gente, o que eu embaralhei, as cartas se repetem, várias delas. Desejos familiares se tornando realidade. Alguém que faz aniversário em julho, vocês podem lidar com alguém que faz aniversário em julho, vão casar com alguém que faz aniversário em julho. Ou tem algum familiar aqui, uma pessoa da família que vai ser relevante ao longo dessa semana. Muita abundância, a tentação irá lhe testar. Obstáculos a serem superados. Mês de agosto pode ser relevante ou vocês vão lidar com alguém que faz aniversário em agosto. Que mais aqui? Vocês tendo muito jogo de cintura quando o assunto é dinheiro, negócios, vendas, tá? Então vai ser uma semana que vocês vão ter jogo de cintura, acho que de modo geral, para lidar com outras pessoas, tá? Mas é especialmente relacionado a negócios. Recursos, com vocês tendo os recursos e tendo jogo de cintura para negociar. Tristeza sobre uma perda e um período de frustração e depressão. Gente, para alguns, existe algum desejo familiar se tornando realidade, que pode ser um filho, uma filha sendo pedidos em casamento, né, a família aumentando, ou pode ser alguém que já é casado, né, o que falta para o casamento aqui ficar redondinho são os filhos, então alguém aqui que descobre que tá finalmente grávida. Mas assim, depois tem alguma coisa para alguns de vocês, tem um período que eu diria que é curto relacionado à perda ou à depressão. Esse período está chegando ao fim, na verdade, tá? Porque eu vejo abundância, vejo vocês tendo jogo de cintura, vejo vocês superando obstáculos, certo? E um desejo familiar se realizando e você subindo a escada do sucesso. Para alguns, a vida financeira ou a vida profissional pode estar um pouco mais desenrolada, mais tranquila do que a vida pessoal, mas não quer dizer que vocês não vão conseguir superar o que quer que seja aqui, tá bom? Então, são alguns alertas, algumas possibilidades. Para alguns Libras vai ressoar, para outros não. Então, vamos às mensagens aqui entender melhor como essas mensagens se complementam. Eu quero começar a leitura entendendo mais sobre quais são os desafios ou qual será o desafio ao longo dessa semana para Libra. Por favor, guias espírito. Desafio para Libra, 3 cartas. Quatro de copas, cavaleiro de copas, aqui pode ser a tentação. E os amantes. Uma tentação irá lhe testar. Desafio para vocês pode ser
resistir, talvez aqui, a algum tipo de flerte, tá? Alguma investida romântica. Mas assim, os amantes, eles retratam na posição do desafio uma escolha que vocês têm que fazer, então pode ser esse o desafio, escolher entre aceitar ou não aqui a investida de alguém, aceitar ou não o convite de alguém, pode ser muito bem um convite. O 4 de copas, enquanto desafio, me diz que... Bom, na verdade, a energia de modo geral para Libra é... Eu não sei se vocês vão aceitar ou vão estar super empolgados aqui, caso vocês recebam um convite de alguém ou a declaração de interesse romântico de alguém. Não sei se isso vai ser exatamente um desafio, tá? Para a maioria de vocês. Mas vem como desafio. Talvez pelo fato de ser uma tentação para alguns, ou vocês vão entender como uma tentação. Pode ser que essa pessoa venha séria, venha realmente interessada, mas vocês enxerguem como um teste, né? Eu acho que o Libra vai estar um pouco com o pé atrás, então talvez seja isso. O desafio é ver esse interesse do outro como algo genuíno e não como um teste. Então a tentação aqui para Libra vai ser sair do próprio caminho, tá? Vai ser não sabotar talvez uma oportunidade aqui de conhecer alguém. Ex-espírito, por favor, falem mais sobre a energia que vai favorecer Libra ao longo dessa semana. Quais são as energias que vão favorecer Libra, por favor? Roda da Fortuna Inversa. A Carta do Mundo. E o As de Ouros. A energia que vai favorecer vocês é que finalmente se encerra um período de estagnação, tá? Roda da Fortuna Inversa mostra que as coisas não estão fluindo ou algum projeto de vocês, alguma ideia, algum desejo não se realizou ou não está saindo do papel, não está se materializando como vocês gostariam ou na velocidade que vocês gostariam, ou simplesmente a vida de modo geral, né? Vem apresentando uma certa mesmice, vamos colocar assim. Então eu acho que esse período de estagnamento se encerra, a Carta do Mundo mostra que uma nova fase, e o As de Ouros é uma nova oportunidade, pode ser de emprego, de amor, pode ser em ambos os setores da vida. Então, assim, o As de Ouros também apresenta um Libra que está preparado para fazer algo florescer. Então, não é só a oportunidade que chega, são vocês prontos para plantar, para cuidar, para ter uma rotina mais regrada, para ter um objetivo, com um objetivo muito claro em mente e sabendo, colocando um empenho diário para fazer dar certo. Então é a oportunidade junto com o preparo que acontece aqui, essa energia que favorece vocês ao longo dessa semana, depois de um período de estagnação, tá? Quando a gente fala sobre ouros, né, sobre os pentáculos, enfim, a gente fala sobre algo que vocês precisam plantar e cuidar para dar resultado a longo prazo. Então tenham isso em mente também, tá? Então é uma oportunidade aqui, é uma nova fase onde as coisas vão melhorar, porém não é assim em uma semana, em um mês, certo? Digamos, eles me dizem que possivelmente daqui a um ano vocês já vão notar muita diferença na vida de vocês daqui a um ano do que a vida de vocês é hoje, tá? Mas precisa desse empenho aqui, precisa dessa disciplina. Guias Espírito, em termos de influências externas, o que Libra pode aguardar ao longo dessa semana? Influências externas. Ok. Influências externas. Em termos de influências externas, eu vejo vocês
não sendo tão atingidos ou afetados por influências externas, tá? Eu vejo a possibilidade de vocês reatarem comunicação ou simplesmente apaziguarem uma situação entre vocês e alguém, e para cada um vai ser em uma área da vida. Para alguns é amor, para outros é trabalho, para outros é parente, enfim, relacionamento de modo geral, amizade. Eu tenho aqui o 9 de copas, o 5 de copas e a estrela. Então tem alguma coisa no sentido de um desejo, tá? Tem duas cartas que falam sobre os nossos desejos e sonhos aqui, objetivos. E tem algo que se realiza em termos de cura, em termos de uma mediação possivelmente, tá? Então pode até mesmo revelar aqui um reconhecer, alguém que reconhece que estava errado ou que pisou na bola com vocês e vocês resolvem uma situação aqui que estava estranha, um clima que estava ruim com alguém. Então nessas influências externas pode ser alguém tentando resolver, colocar as coisas às claras com vocês, tá bom? Em outro aspecto ainda, eles me falam que pode ser Libra sendo redirecionado. Uma pessoa aqui, alguém que fala alguma coisa específica para vocês, bem significativa, ou simplesmente alguma coisa, tá? Que envolve a ajuda, o auxílio, a palavra amiga, o conselho de alguém que redireciona vocês, que traz otimismo para Libra com relação a uma ideia, sonho, projeto, desejo aqui que vocês já meio que achavam que não ia conseguir mais realizar. Guias Espírito, por favor, nos medos e esperanças, nos medos e esperanças de Libra. Aqui tem lamento sobre uma perda, né? Então tem algo que é recuperado, algo que, na verdade, redireciona vocês para um caminho melhor, ou simplesmente vocês entendem que, na verdade, não houve uma perda. Houve uma mudança aqui, ou a saída de alguém, ou a perda de algo para algo melhor, ou para alguém melhor. Por favor, com relação aos medos e esperanças de Libra. Rei de espadas, 8 de paus, 7 de espadas. Libra, por incrível que pareça, eu vejo, é muito curioso o que eu tô vendo aqui nos medos e esperanças. Alguns de vocês desejam e ao mesmo tempo não, vocês querem e não querem algo ao mesmo tempo aqui. Só ver se tá gravando. Tem alguma coisa sobre uma pessoa do signo de aquário, possivelmente, mas não tem que ser, pode ser signo de ar. Tem alguma coisa aqui que envolve o ego, tá? Então pode ser assim, ó. Eu posso ver, em termos de canalizar energia, eu posso estar vendo até a esperança ou o medo de alguém que vocês conhecem, não necessariamente de vocês, mas levem como ressoar. Se vocês não se identificarem, pode ser energia de uma outra pessoa, tá? Com a qual vocês lidam ou lidaram. Tem o medo e a esperança ao mesmo tempo, juntas, de se comunicar com alguém. Ou vocês têm medo, receio e ao mesmo tempo querem que alguém se comunique com vocês. Só que assim, é algo completamente conectado ao ego. É como se, por exemplo, estou solteiro ou solteira há muito tempo. Eu sei que existe que tem tal pessoa, conheço fulano ou beltrano, que eu sei que essa pessoa é interessada em mim e que se eu der abertura essa pessoa vai, né, avançar. Só que eu não vejo vocês dando abertura necessariamente, nem dando, nem cortando, nem... Só que ao mesmo tempo em que vocês querem que alguém demonstre interesse para alimentar o ego,
eu também vejo que essa pessoa em específico que vocês sabem que tem interesse não interessa a vocês. No fundo, essa pessoa não interessa a vocês tanto assim. E eu posso também estar falando sobre um outro ou outra que é interessado em Libra, que tem esperança que Libra se comunique, que Libra dê abertura aqui, mas na verdade essa pessoa também não... Ele ou ela não, representa um indivíduo, essa pessoa tem uma energia insegura. Uma energia instável. Por fora parece uma pessoa muito inteligente, mas na verdade não é. Levem como ressoar. Guias espírito, por favor, agora com relação a alguma energia do passado que ainda influencia a Libra, uma carta. Alguma energia do passado distante ou recente que ainda influencia no comportamento, nos sentimentos, nos pensamentos de Libra. A justiça. Então pode ter alguém do signo de Libra como vocês que ainda influencia no julgamento, nas emoções ou no pensamento de Libra. Ou tem alguma questão, literalmente tem alguma questão judicial que vocês aguardam aqui. Questão judicial ou questão relacionada a karma. Algum acontecimento, algo que alguém fez pra vocês, algum mal que alguém causou, e vocês ainda pensam a respeito, vocês ainda aguardam por justiça, vocês ainda aguardam que o mundo gire e que vocês possam ver alguém específico aqui pagar pelo que fez pra vocês. Tem alguma coisa que ainda é remoída, tá? Tem alguma coisa sobre vocês aguardarem a justiça ser feita, seja a justiça de Deus ou dos homens. Isso ainda incomoda, ainda interfere um pouco nos dias de hoje, e os espíritos falem mais sobre um possível e provável desfecho dessa semana, possível e provável desfecho dos acontecimentos dessa semana ou das próximas semanas. Uma carta, possível e provável desfecho. Libra, com relação ao Cavaleiro de Ouros, eu vejo vocês numa nova fase, numa fase assim mais centrada, mais madura, tá? Muito embora, independente da idade de quem tá assistindo aqui, ele representa a energia de uma pessoa mais consciente dos seus deveres. Tem uma coisa que eu escutei há pouco tempo e os guias me pedem pra falar pra vocês, que é o seguinte: às vezes a gente faz tudo certinho, às vezes a gente começa a se regrar, né, e começa a ter uma postura mais responsável, mais madura, e com isso a gente espera que no mínimo o universo retribua, né? Se eu estou sendo mais regrado, se eu estou sendo mais responsável, se eu estou cuidando mais de mim, se eu tô focando mais na minha saúde, eu quero um retorno dessas coisas todas. Se o meu pensamento tá mais positivo, se eu tô fazendo bem sem olhar quem, enfim. Então, só que existe um porém, que é o seguinte: nem sempre, né, nem sempre a gente fazer o bem aqui ou fazer algo certo ali é sinônimo de que logo depois, ou até mesmo depois de um tempo, não importa quanto tempo, a gente vai ter um retorno daquilo. Ou a gente vai ter o retorno específico que a gente tem na nossa mente. A questão é, a gente precisa fazer as coisas da forma correta, porque essa é uma das nossas missões, simples assim, independente do que vocês vieram para fazer, nós precisamos agir da forma correta. Isso significa plantar um bom karma, né? Significa que nada de ruim vai acontecer? Significa que a gente vai ser automaticamente beneficiado? Não. Mas imaginem se vocês fizessem as coisas, se vocês não tomassem responsabilidade pelos erros de vocês, se vocês não buscassem amadurecer, se não houvesse uma preocupação em evoluir, se vocês procrastinassem o tempo todo,
se vocês cometessem autoindulgência, que é beber demais, comer demais, só fazer festa, deixar as coisas pra última hora, chegar sempre atrasado no trabalho, enfim. Então, assim, gente, quando a gente faz as coisas certo, nem sempre a gente tem o resultado que a gente quer, imagina fazendo tudo errado o tempo todo, ou grande parte do tempo. É pior, é muito, muito, muito pior, porque a conta vem. A conta para uma ou para outra vem. A conta vem para as coisas boas que a gente planta e para as coisas ruins, ela vem e ela é muito mais cara. Então, assim, não fiquem só com essa. Algumas pessoas, e eu inclusa, tá? Eu me incluo nesse grupo de pessoas, que às vezes a gente pensa, poxa, essa semana eu fiz tudo direitinho, super organizado, né? Fui regrada com isso, com aquilo, eu venho numa crescente, por que as coisas ainda não estão dando resultado? Às vezes vai dar resultado dali 1 ano. Às vezes a gente vai enxergar, vai apalpar o resultado dali 1 ano, 2, 3, 6 meses. Então, assim, não desviem, tá? E o Cavaleiro de Ouros é um pouco isso. No final dessa semana, ou ao longo dessa semana, eu acho que cai uma ficha no sentido de que vocês, ninguém tem a obrigação de ser responsável, de juntar quando vocês não, né, de ajudar ou de... No final do dia, nós podemos contar com nós mesmos. E quanto mais vocês amadurecem e abraçam as responsabilidades que vocês têm, e principalmente a responsabilidade de que vocês são os únicos que realmente sabem o valor dos sonhos. Ninguém sabe o quão importante é um sonho, um objetivo, uma viagem, algo que vocês querem adquirir ou se tornar. Ninguém sabe disso melhor do que vocês. Então só vocês podem correr atrás. Só vocês é que têm que entender qual é o grau de disciplina. Então eu acho que isso vai ficar mais claro para Libra. E isso é muito importante, isso é muito bom. Tá bom? Essas são as mensagens. Deixa eu tirar mais alguma coisa aqui. A tentação irá lhe testar. O que será? Mais alguma mensagem para Libra, guia do Espírito? Eu tenho aqui, ó, confie no seu caminho. Confie na sua jornada. Trust your path. Se você soubesse que você seria apoiado, o que você faria? Se você tivesse certeza que você ia receber o apoio, o suporte devido, o que você faria? O que você começaria hoje? Tá? Então, assim, às vezes a gente espera ter um apoio das outras pessoas, ter um suporte, ou ter o recurso, receber algum tipo de, nem que seja apoio moral, mas assim, independente de ter esse apoio, o que vocês começariam a fazer hoje se vocês soubessem que ali na frente vocês iam ser reconhecidos, aplaudidos e receberiam ao longo do caminho, mesmo que depois de um tempo, esse apoio que vocês sonham. Tenho aqui também o espírito do papagaio, policia suas palavras, tá? Sejam elas mentais ou independente de vocês falarem ou pensar, tomem cuidado com aquilo que vocês falam para vocês mesmos e para os outros. O espírito do morcego também fala aqui que um renascimento é assegurado, é garantido, melhor me expressando, um renascimento é garantido. E eu tenho também o espírito do golfinho. Isso e aquilo é verdade. O que essa carta quer dizer com isso? Que às vezes a nossa verdade não é absoluta. Dependendo do ângulo que a gente está enxergando uma situação ou ouvindo uma história, a gente acha que um lado é o correto e que o outro é errado. Então, assim, não é a melhor semana para vocês saírem julgando. A energia da justiça é um pouco isso, tá? Julgando, apontando o lado já e assumindo qual lado vocês estão e qual pessoa que é a correta e tomando as dores sem saber de todo o contexto. Então fiquem atentos com relação a esse tipo de situação. E também essa carta quer dizer que às vezes a gente tem uma opinião nessa época da vida, daqui 5 anos a gente está pensando completamente diferente, porque a gente experienciou outras coisas e fez com que a gente enxergasse outros ângulos. Então, fiquem atentos antes de falar, né? Não se precipitem antes de julgar, ok? E esse renascimento aqui, eu acho que é um renascimento de Libra muito mais maduro, muito mais seguro e consciente de que ninguém entende o tamanho daquilo que vocês querem alcançar melhor do que vocês mesmos e a disciplina tem que começar com vocês, certo? Eu gosto bastante da energia que eu tô vendo aqui pros Libras. Essas são as mensagens, meus amores, um cheiro, a gente se fala, a gente se vê nas próximas.
Se vocês são novos por aqui, eu sou a Ax, e vocês estão no primeiro canal exclusivo para o Coletivo de Libra. Fiquem à vontade para se inscrever, para curtir, e todo comentário é super bem-vindo. Comentem aqui se vocês forem novos para eu dar as boas-vindas. Até mais!